Bom dia com Jesus, que a graça e a paz do Senhor Deus esteja em nossos corações. Vamos meditar hoje em Esther, o livro de Esther, capítulo 5. Vamos ler até o capítulo 9. Esther entra à presença do rei e convida-o e Amã para 2 banquetes. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu de seus vestidos reais e se pôs no pátio inferior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos e o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: Que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até a metade do reino se te dará. E disse Esther: Se bem parecer ao rei, venha o rei e Amã hoje ao banquete que lhe tenho preparado. Então disse o rei: Fazei apressar Amã, que cumpra o mandado de Esther. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther tinha preparado, disse o rei a Esther no banquete do vinho: Qual é a tua petição? E se te dará. E qual é o teu requerimento? E se fará, ainda até a metade do reino. Então respondeu Esther e disse: Minha petição e requerimento é: se achei graças aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e otorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme ao mandado do rei. Então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo, porém vendo Amã a Mardoqueu à porta do rei, que não se levantara nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Amém. Essa história que iniciamos capítulo 5, ela é a continuação de um momento anterior em que Amã persuadiz o rei para que ele escrevesse uma sentença contra os judeus. De uma maneira sutil, ele conseguiu essa sentença e o rei selou com o seu anel. E nessa sentença era um edito de que todos os judeus iriam morrer. E sabendo disso, Mardoqueu se vestiu de saco, como era o costume da época, e se cobriu a cabeça de cinza e ficou à porta do palácio. Foi ao conhecimento da rainha Esther que ele estava nessa situação, e ele depois declara para a rainha Esther por que estava daquela situação de luto, de tristeza, e a rainha Esther pede para que ele e todo o povo houvesse um jejum de 3 dias, para que ela pudesse entrar na presença do rei e Deus orientasse ela para fazer de forma que pudesse o Senhor fazer a obra para livrar aquele povo. E assim foi feito, né? Eles jejuaram, tanto ele, com todo o povo e até as moças de Esther, como está escrito no capítulo 4. E no final do terceiro dia, ela, né, se coloca nessa posição de estar ali, e o rei, Deus, já entra, né, em ação, e o rei a vê lá no pátio e chama ela. E chamando, a leitura que fizemos, Deus deu a estratégia dela fazer esse banquete e convocar o rei e Amã. E foi feito
E foi o primeiro banquete, a primeira noite, primeiro dia daquele banquete. Eles foram lá e eles festejaram lá, né? E ele perguntou e ela se continuou calada e pediu para que eles voltassem no dia seguinte. Então, eles foram pela segunda vez para o banquete. Só que nesse intervalo de tempo, Naamã recebe uma instrução da mulher para fazer uma forca, para que nessa forca enforcasse Mardoqueu. E ele faz, neste dia, após o banquete, ele faz essa forca, manda fazer a forca, e a forca fica preparada. Só que nesse mesmo dia, a palavra do Senhor diz que, no capítulo 6, que naquela mesma noite em que Naamã fazia a forca, diz assim, vou ler para vocês, 6, capítulo 1. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas, e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos ao rei Assuero. Procuraram matar o rei Assuero. E nessa leitura, ele se indignou muito e perguntou que honra, está no verso 3, e galardão se deu por isso a Mardoqueu. Aí aquela história em que ele pretende honrar este homem e chama quem? Amã, a perguntar com que honraria esse homem deveria receber pelo feito dele. E Amã, achando que era ele, disse que esse homem deveria vestir as vestes reais, andar no cavalo real e ser aclamado nas ruas, receber a honra e ser aclamado andando pelas ruas, que diz estar lá no verso 10. Então disse o rei Amã, apressa-te, toma o vestido e o cavalo, como disseste, e faz assim como o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixe cair por terra. Então Amã tomou, o vestido, ainda teve que vestir a Mardoqueu, e saiu pelas ruas levando a Mardoqueu e honrando, dizendo, esse é o rei esse é o homem a quem o rei honra. E em seguida, o segundo momento da festa, depois de que o Senhor já estava trabalhando e honrou a Mardoqueu, fez o rei perder o sono, fez ele ver aquela passagem, e ali, na segunda festa, quando ele chega novamente, a rainha Esther diz assim, o verso 1 e 2 do capítulo 7. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther no segundo dia do banquete do vinho, qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará, e qual é o teu requerimento? Até a metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse, se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, para nos matar e lançarem a perder. Se ainda por servo e por servas nos vendesse, calar-me-ia. Ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse a rainha Esther, quem é esse? E onde está este cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esther, o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther e pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado. Então, o que aconteceu? O rei volta, vê ele em cima da rainha pedindo clemência, e ele julga ele estar forçando a rainha, e já os homens da guarda pegam, cobram a cabeça dele e diz,
E um dos homens da guarda disse assim, que ele tinha feito a forca para Mardoqueu. Então o rei manda. Então disse Arbona, o 9. Então disse Arbona dos seus eunucos que serviam diante do rei. Eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para o bem do rei, então estão junto à casa de Amã. Então disse o rei, enforque-o nela. E enforcaram Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Verso 10. Então nós vemos aqui o trabalhar do Senhor. Quando se ora, quando se jejuma na presença do Senhor, Deus fez a obra, Deus a estratégia, Deus deu a sabedoria àquele povo, a rainha Esther, para, em nome do Senhor, conquistar a vitória daquele povo. Então, nós vemos através dessa palavra a importância de jejuarmos, a importância de lançarmos diante do Senhor as nossas necessidades, a importância de pôr diante do Senhor a nossa fé. E Deus vai dando a estratégia, e Deus vai abrindo as portas, e a vitória chega para nossas mãos, para o povo do Senhor. Que Deus abençoe, que você entenda que às vezes é necessário você fazer a sua parte de se humilhar, de reconhecer o Senhor e de se prostrar diante dele e de colocar em submissão ao Senhor e saber que Ele é Deus e que Ele nos ajuda e que Ele estenda as suas mãos para nós. Tudo foi provisão de Deus, tudo foi a obra do Senhor para que a vitória chegasse à rainha Esther e àquele povo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça e sabedoria e possamos ter um coração contrito com Deus, reconhecendo que precisamos dEle, reconhecendo que precisamos nos prostrar diante dEle, nos consagrar, nos humilhar diante da sua presença, diante do seu poder, para que Ele haja por nós. Amém? Fiquem na paz e que a graça e o amor do Senhor permaneça em nossos corações. Amém.